Oi, quarto ano, tudo bem? Em nossa aula de história, nós vamos ver um texto novo, A Chegada dos Portugueses. Vou conversar com vocês um pouquinho antes de iniciarmos a leitura no nosso livro, tá? Então você, a princípio, não precisa do seu livro agora. Só preste atenção na minha fala. O povo europeu gostava muito de especiarias. O que eram as especiarias? Produtos vegetais usados geralmente em culinária. Noz moscada, cravo da Índia, pimenta, canela. E os árabes é que faziam esse comércio. Os árabes compravam essas especiarias na Índia e revendiam na Europa por um preço elevado, por um preço alto. Então, o que os portugueses resolvem fazer? Ir até as Índias para comprar diretamente essas especiarias. E aí, com certeza, o preço seria menor. Então, a frota de Cabral, frota é um conjunto de navios. A frota de Cabral sai de Portugal, tá? Sai de Portugal e vem navegando pelo Oceano Atlântico para chegar à Índia. Entretanto, quando essa navegação vai acontecendo e chegando próximo de dobrar o Cabo da Boa Esperança, eles começam a observar algumas algas marinhas, aves voando. Isso é um indício de que havia terra firme próxima àquele local. E então a frota vem, se desvia da rota e vem parar aqui, em nosso território, que futuramente chamaria Brasil. Quando essa frota de Cabral chega aqui, já encontra um povo vivendo aqui. E eles chamaram esse povo de índio. Por que índio? Porque eles achavam que eles estavam chegando à Índia. Só depois é que eles perceberam o engano, tá? Agora, na frota de Cabral existia um escrivão. Escrivão é a pessoa que escreve, que registra todos os acontecimentos da viagem, como um diário de bordo. E Pero Vaz de Caminha era o escrivão da frota de Cabral. E aí ele escreve uma carta para o rei de Portugal, contando tudo o que aconteceu durante a viagem e sobre as novas terras descobertas. E aí eu faço um questionamento. Será que realmente o Brasil foi descoberto? Lembra do que eu disse a princípio? Os indígenas já habitavam aqui. Então, será que realmente houve o descobrimento do Brasil? Porque nós podemos considerar como descobrimento se a terra fosse desabitada. Então, nós não podemos considerar apenas a visão dos portugueses. Nós temos que considerar também a visão dos indígenas. Certo? Vamos passar agora para a nossa leitura? Vamos lá? Na 72, nós temos aí o texto A Chegada dos Portugueses. Em 1500, o comércio de especiarias na Europa era dominado pelos árabes, que traziam os artigos da Índia por rotas terrestres. Naquele ano, ao buscar novas rotas comerciais para a Índia,
a frota portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa e chegou à América. Esse foi o primeiro encontro entre portugueses e indígenas, que assim foram chamados porque, inicialmente, os europeus acreditavam ter chegado à Índia. Esse encontro foi narrado pelo português Pero Vaz de Caminha, escrivão da Frota de Cabral, em uma carta enviada ao então rei de Portugal, Dom Manuel I. A carta de Pero Vaz de Caminha é um documento muito importante e por muitos anos foi mantida em segredo. Ela contém o primeiro relato sobre as terras posteriormente ocupadas pelos portugueses, que seriam chamadas de Brasil. E aí, logo abaixo, você tem a imagem do momento em que os portugueses atracam a embarcação aqui nas terras americanas. E tem a imagem dos índios, dos indígenas, já recebendo o povo português. Com base no que Caminha contou na carta, o governo português começou a planejar o que faria em relação às novas terras. Por isso, o escrivão se preocupou em descrever a vegetação e os nativos da região, pois queria encontrar coisas que pudessem ser retiradas dali a fim de gerar riquezas para a coroa portuguesa. Na página seguinte, carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Senhor, eu sei que o capitão Mor e que os outros capitães de nossa frota escreverão a Vossa Alteza contando sobre o descobrimento da nova terra. Mesmo assim, também escrevo, da melhor maneira que posso, porém, sabendo que o farei bem pior do que todos os outros. Que a minha incompetência seja vista como boa vontade. Acredite, Vossa Majestade, que tentarei ao máximo não aumentar ou diminuir nada, apenas contar aquilo que vi, o que já não seria pouco. A partida de Belém foi no dia 9 de março, uma segunda-feira. No domingo, dia 22 do mesmo mês, por volta das 10 horas, já estávamos próximos das ilhas de Cabo Verde e de São Nicolau. Seguíamos sobre as vontades do mar até o dia, para ser mais exato, 21 de abril, uma terça-feira, em que apareceram flutuando sobre a água folhas de botelho, aquela erva comprida, também chamada de rabo de asno, sinal de terra por perto. Em seguida, avistamos um monte grande, alto e arredondado. Não demorou muito para vermos também terra plana e com grandes árvores. Ao que era monte, nosso capitão chamou de Monte Pascoal. À terra, ele deu o nome de Terra de Vera Cruz. Só depois de batizar o monte e a terra, o capitão mandou baixar âncoras. Ancoramos e, ancorados, passamos aquela noite. Na página seguinte, na manhã seguinte, nos aproximamos da terra e vimos na praia 7 ou 8 homens,
pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas, e nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu. Pareciam tão saudáveis quanto inocentes. A maioria tinha o lábio inferior furado por um pedaço de osso. O primeiro dos nossos homens a ser mandado à terra foi Nicolau Coelho. Assim que ele desembarcou na praia, apareceram outros homens, muitos, quase 20, também armados com seus arcos e flechas. O mar fazia muito barulho, mas mesmo assim, Nicolau tentou falar com eles. Não teve resposta. Eles não entendiam português, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas. Os homens o atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio, o gorro vermelho que trazia na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocares de penas coloridas. Com essa troca de presentes, terminava o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Naquela noite, choveu muito. Só na manhã seguinte, o capitão mandou alguns de nós de volta à terra para procurar água doce, lenha e um porto seguro, onde pudéssemos ancorar para explorarmos a região. Não demorou para encontrarmos um recife formado por rochedos muito fortes e com uma entrada larga o suficiente para passarem nossos navios. Sem dúvida, este seria um porto seguro. Lá ancoramos. Agora, crianças, nós vamos para a parte das atividades. Começando na página 76. Nessa página tem um texto para você ler e depois desenvolver as atividades. O título do texto é Do Sonho ao Pesadelo. Faça a leitura e depois responda a questão que está na letra A, aí mesmo no seu livro. A letra B pede para que você converse com os colegas sobre a mudança de relação entre portugueses e indígenas. Você pode estar fazendo esse comentário aí com a sua família, uma vez que estamos em fase de pandemia e não podemos ter contato com outros colegas, ok? Então, converse, comente o texto com a sua família em casa. Na página seguinte, você tem também a atividade de número 2, onde você vai precisar fazer uma releitura da carta escrita por Pero Vaz de Caminha e desenvolver a atividade que está sendo proposta. Na atividade 3, você também precisa recorrer ao texto para ter segurança, para ter certeza do que você vai escrever aí, como resposta. Na atividade 4, nós temos uma tirinha, tá? Essa tirinha, ela tem a ver com o assunto que nós acabamos de tratar, que é a chegada dos portugueses. Logo abaixo da tirinha vem o questionamento. Durante muito tempo se falou em descobrimento do Brasil. Explique
porque o termo descobrimento não é adequado. Então, você pode voltar o vídeo e estar prestando atenção na minha explicação para você desenvolver essa atividade de número 4. Combinado? Na atividade 5, você novamente faz uma releitura da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da Frota de Cabral. Olha quão importante é essa carta dele, né? Onde ele comenta, onde ele conta todos os detalhes da viagem que eles fizeram. Só que essa atividade número 5 você vai desenvolver no seu caderno, tá bom? Bom estudo para vocês!